bom? Agora vamos lá para a palavra do Senhor. Nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Deixa eu ajeitar aqui para eu não me perder. Achei. Eu vou ler aqui na minha versão mesmo. Você pode acompanhar aí no telão, se você não trouxe Bíblia, ou ler aí na tua Bíblia, tá? 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por essa palavra e por esse momento. Nós queremos orar aqui, Senhor, por tantos irmãos que tiveram, Pai, tantos problemas hoje com essa chuva. Nós queremos aqui nos lembrar deles. Nós recebemos, Pai, tantas mensagens desesperadas, Senhor, com tantas perdas que esses irmãos tiveram. Então, Senhor, eu quero clamar a Ti agora, não só pelos irmãos aqui da igreja, mas por cada morador da cidade de Sumaré, que teve de alguma maneira, Senhor, a sua casa atingida, que tiveram alguma perca, Senhor, dos seus patrimônios, dos seus bens. Em nome de Jesus, Pai, nós nos lembramos desses irmãos e dessas pessoas hoje aqui e clamamos, Senhor, que o Senhor possa alcançá-las, que o Teu Espírito Santo possa consolar, Pai, de toda a aflição que eles estão sentindo. Mas nós oramos pela nossa cidade, Senhor, também, nesse momento de verão, de chuvas tão intensas. Oramos para que o Senhor possa nos dar, Pai, a Tua proteção, que o Senhor nos guarde e proteja a nossa cidade. Oramos agora, Pai, de maneira específica por esse culto. Senhor, libera os Teus anjos, arcanjos, querubins e serafins aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, esteja com cada pessoa aqui. Tira toda preocupação e toda distração aqui desse culto. Que em nome de Jesus o Senhor possa dar o crescimento da Tua palavra no nosso coração. Que Satanás não nos roube, Pai, a semente da palavra que o Senhor já está semeando aqui. Mas, Senhor, fica conosco. Nos ajuda, Pai, a prestar atenção, a levar para casa tudo aquilo que a gente veio buscar de Ti. E que haja um romper nessa noite, Senhor, de novos momentos, novas fases, estações, nova forma de pensar, de se posicionar, de se comportar em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco. Nos anima, Senhor, e nos exorta através da Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte aí no seu lugar? Glória a Deus. Ô, gente, traz uma água para mim. Não é por nada não, mas já me deu até sede. Por favor, quem puder. Eu quis muito falar com vocês aqui hoje sobre batalhas espirituais. E é por isso que eu dei o título dessa mensagem de Vencendo a Batalha na Mente. Porque nós estamos em batalha espiritual desde que recebemos Jesus como nosso Salvador, não é? Porque quem é que você acha que Satanás vai tramar contra a vida? É de quem está por aí vivendo à torta e à direita, adoidado? Não. É de mim, de você, que a gente quer consertar, que a gente quer fazer algo de bom na vida, quer mudar o rumo, quer que a nossa vida esteja ali de acordo com a palavra de Deus. É contra a gente que Satanás vai se levantar, óbvio. Pastor, eu não sirvo a Deus, eu vim aqui nesse culto visitar, mas eu ainda não recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode ter certeza que Satanás também se levantou contra hoje para tu estar aqui. Tudo dá errado quando a gente resolve se aproximar de Jesus, tudo.
Então hoje eu quero falar com você sobre a batalha na nossa mente, porque eu fui num café essa semana, e aí a menina que estava ministrando falou sobre pensamento, sobre mente, né? Mas ela falou bem ali na área da psicologia, que eu gosto também, sou psicóloga. E eu me lembrei que há muito tempo atrás o Senhor tinha me dado uma mensagem falando sobre isso. E eu falei, nossa, pois eu vou pregar sobre isso lá para o pessoal do Culto Fé. Queria falar com você sobre fé, sobre essas coisas. Falei, então é sobre isso que a gente vai conversar. E eu escolhi para vocês esses versículos porque fala que nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Essa palavra aqui que lemos, o versículo 4, começa falando que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer, para destruir, né, qualquer pensamento, qualquer falácia que se levanta contra Cristo de maneira arrogante. E aí Paulo começa a discorrer. Obrigada, querida. Paulo começa a discorrer sobre isso. Esqueci de pôr o microfone também. Jesus. Eu não consigo. Nossa, é duro. Enfim. E aí Paulo começa a falar sobre isso, usar esses termos. E eu fiquei pensando aqui, porque o ser humano é o único ser de toda a criação capaz de pensar, de ter um raciocínio lógico. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós pensamos, nós raciocinamos, assim como Deus pensa, assim como Deus raciocina. E aí, por conta disso, nós sofremos muitos ataques na mente. As batalhas espirituais, elas acontecem constantemente. Mas a batalha na mente é a maneira mais eficaz de Satanás nos vencer. Porque os pensamentos, eles estão enraizados na nossa cultura familiar, nas nossas crenças, né, em tudo isso. Então Satanás, de maneira sugestiva, ele vai tentando afetar a nossa maneira de pensar. Às vezes quando a gente pensa em batalha espiritual, não sei você, mas às vezes a gente pensa, né, de demônio lutando contra anjo, aquela guerra nas regiões celestiais. Mas não, a batalha espiritual mais intensa acontece na minha e na sua mente. Não é anjo e demônio lutando, não. É na nossa cabecinha. Aquilo que a gente está pensando, no que a gente acredita. Satanás vai lá tentando influenciar, tentando colocar o dedinho dele ali. Então, quando Satanás ele envia na nossa mente pensamentos, né, e não Satanás, qualquer tipo de pensamento também, vai gerar em nós certos tipos de sentimento. E aí então nós nos comportamos de acordo com o que pensamos e sentimos, de maneira natural. É isso que acontece. Por isso que muitas vezes Satanás ele vai começar falando, por exemplo, para alguma mulher aqui, né? Você está sozinha, você foi abandonada, ninguém quer ficar do seu lado, nenhum relacionamento seu dá certo. Não, mas tenta com esse daqui. Às vezes é a pessoa errada para você. A pessoa que não se encaixa em nada daquilo que você quer para a sua vida. Mas a tua carência está tão grande, é tão gritante, aí Satanás vai colocando na sua cabeça, não, tenta com esse daqui. Imagina, só uma saidinha. Ele vai para a igreja com você, vai mudar, você vai conseguir transformar ele, vai dar certo, vai nessa. E aí vai gerando uma ideia na sua cabeça tão demoníaca, de que você precisa de alguém para ser feliz, de que você tem o dedo podre, você nunca acerta com ninguém. E Satanás vai sugerindo isso e você vai acreditando nisso também, principalmente por quê? Porque vai dar errado. Se você agir de acordo com esse pensamento, vai dar errado. Você vai se envolver por motivos errados e aí o teu relacionamento não vai dar certo, você vai ficando num ciclo. Ou muitas vezes o que Satanás vai sugerindo na nossa mente, vamos lá pegar os homens, né? Preocupados com a casa, preocupados com as finanças. E aí Satanás vai
sugerindo os pensamentos. Ó, tu não ganha o suficiente. Você não é o provedor da tua casa, mas você é ruim até para cuidar da sua família. Ó, Deus podia fazer e não faz, não te ajuda, você não prospera, dá seus pulos, porque Deus não vai, fazer cair do céu para poder te abençoar. E você vai pensando tanta coisa, que Deus não é com você, que o teu dinheiro não é abençoado, que todo mundo vai prosperar menos você, vai ficando depressivo, vai ficando ausente em casa, ou estressado, ou vai brigando, e vai gerando aquela confusão. Mas é tudo pensamento sugestivo. Se a gente se comporta de acordo com o que a gente pensa nesses casos, aí a nossa vida vai virando uma confusão. Então esses pensamentos vão gerando crenças tão enraizadas em nós, e a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de um exemplo bíblico. Pensa comigo no rei Davi. Chegou um momento da vida do rei Davi, que ele já estava mais velho, já tinha ganhado tantas batalhas, e era momento de guerrear, mas ele fica no palácio. E a Bíblia diz que ele sai passeando pelo palácio, e aí ele vê uma mulher maravilhosa, linda, tomando um banho na casa dela. Ele vê da sacada dele, ele vê do terraço do palácio. E ele se sente atraído por aquela mulher. A Bíblia diz que ele sabe quem é a mulher, ele sabe que ela é casada, ele sabe que ele não poderia ter nenhum tipo de relação com aquela mulher, mas provavelmente, o que Davi pode ter pensado ali? Eu sou o rei, eu posso ficar com a mulher que eu quiser, eu vou mandar buscar ela e ela vai vir e eu vou ficar com ela e pronto, e acabou. Não mediu as consequências, foi levado pelos pensamentos e desejos do seu coração. Porque não é isso que Tiago fala pra gente? Quando ele escreve a carta dele, Tiago fala ainda no capítulo 1, e ele diz assim: nós somos enganados, persuadidos pelos nossos maus desejos. E aí, o desejo sendo concebido, ele dá a luz ao pecado. E quando o pecado nasce, é consumado, dá origem o quê? Ele gera o quê? A morte. Então, Tiago, ele começa dando para a gente uma sequência de como vai acontecendo. Primeiro são os maus desejos, pensamentos, que aí quando dá luz ao pecado e eu consumo, vai me gerar morte, vai me gerar dores, porque nem sempre eu vou morrer de imediato, mas eu vou viver esse tipo de vida, cheia de aflição, cheia de problema, com muitos ciclos interrompidos. Por exemplo, olha o que a gente leu aqui. Quando Paulo está escrevendo e ele diz: as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque hoje é uma fortaleza algumas coisas para você? Porque você não parou lá atrás, no primeiro erro, no primeiro pecado, na primeira decepção, na primeira constatação de que aquele seu pensamento não era o adequado, de que aquele seu desejo não podia ser concebido, você não podia fazer o que estava desejando. E aí ele se torna o que em você? Uma fortaleza que precisa ser combatida e destruída. Pastora, como é que você sabe que se torna uma fortaleza? Porque se é um erro único, muitas vezes você faz sem saber que aquilo é errado. Quando você vê o prejuízo daquilo, você logo se arrepende, conserta e pronto. Vida que vamos para frente. Agora, quando se torna uma fortaleza, muitas vezes mexe com teu orgulho, muitas vezes você vai desenvolver uma cegueira espiritual tão grande, você não vai enxergar de maneira clara, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Você vai usar desculpas para o teu erro, você vai usar justificativas para o teu erro, você vai dizer o porquê que você agiu assim, você vai tentar se justificar o tempo inteiro. E isso vai gerando uma fortaleza, porque aí você vai repetir esse tipo de comportamento. Então, o que Paulo diz de maneira categórica? Isso não precisa ser só admoestado. Isso não precisa ser só conversado, não dá para levar em banho-maria. Paulo afirma aqui, isso precisa ser combatido e destruído com armas espirituais.
Não dá para ser armas carnais, não dá para ser uma conversa, não dá para ser uma simples contestação, percebi, pastora, já caiu a ficha. Você destruiu essa fortaleza, resolveu esse pecado, saiu desse caminho, aí ok, você não vai ter isso cíclico na sua vida. Em psicologia, por exemplo, a gente chama isso de mecanismos de defesa, e acontece na área inconsciente do nosso cérebro, não é consciente. Por mais que eu já saiba que seja pecado, quando eu percebo, eu estou fazendo. E aí quando eu dou as desculpas, é que entra os mecanismos de defesa. Negação, racionalização, eu fico dando desculpa, justificando. Então eu preciso fazer o quê? Entender como estão os meus pensamentos, o que Satanás está soprando na minha cabeça, o que Satanás está me dizendo de maneira tão sutil, que é sempre contrário à palavra de Deus, para que eu acredite nisso, para que gere em mim um sentimento, e para que eu me comporte de acordo com o que Satanás está me sugerindo fazer. Então nessa noite, meu querido, minha querida, que seja uma noite de romper para você. Que em nome de Jesus você mude a sua maneira de pensar. É por isso que quando a gente recebe Jesus como Salvador, qual é a primeira área da nossa vida que o Espírito Santo atua? Proporcionando uma renovação da nossa mente. É onde o Espírito Santo começa a trabalhar primeiro, porque ele precisa desfazer isso, ele precisa desfazer essas fortalezas, que de repente você construiu durante anos, mas quando a gente já é cristão, e a gente ainda vive esse tipo de fortaleza, ainda cai nesses pensamentos sugestivos de Satanás, então você já entende que você tem armas espirituais disponíveis, e que você precisa usá-las, porque se você não usá-las, você vai viver caindo nesse mesmo ciclo. O que acontece com Davi quando ele peca, gente, quando ele fica com Batseba? Ele manda matar o marido da mulher para encobrir o erro dele. Aí o profeta Natan vem, confronta Davi, expõe o seu erro, a casa dele inteira sofre por causa disso. O filho que Batseba está gerando, em decorrência do pecado que ele cometeu com ela, morre. Depois os filhos dele crescem, ele tem outros filhos. Um filho abusa sexualmente da irmã, o outro irmão mata aquele que abusou. O filho mais velho de Davi começa a persegui-lo porque quer roubar o trono do pai. A espada não sai da casa de Davi. Então nós não podemos destruir a nossa vida, aquilo que a gente tem construído, a nossa casa, pelos nossos erros. Nós não podemos fazer isso. Então nessa noite, é super importante, enquanto eu vou ministrando aqui a palavra para você, vá tentando identificar como é que você tem pensado e o que Satanás está fazendo, para que você possa ser influenciada, para que você se comporte como tem se comportado, pense aquilo que você tem pensado. Você pode até nessa noite estar aqui e falar: pastora, mas quem domina o pensamento? Eu não consigo evitar, eu não consigo deixar de pensar assim. E eu quero te falar que até isso é mentira do diabo. É mentira, você consegue controlar sim os seus pensamentos. Aliás, a gente vai entrar aqui, na primeira fase para vencer uma batalha espiritual. Qual é, pastor, a primeira fase para eu vencer a minha batalha espiritual, a minha batalha na mente de maneira específica? É você trabalhar na prevenção. Você sabe que a melhor maneira de vencer uma guerra é evitando que a guerra aconteça. Todo país inteligente usa lá as suas relações diplomáticas, negociações, para evitar que entre em guerra, que entre em batalha. Por que a gente não faz isso? De maneira espiritual. Eu não estou falando aqui para tu negociar com o diabo não, porque com ele não tem negócio. Você tem que prevenir o que você está pensando. E como é que você faz isso? Você faz isso prestando atenção no que você tem consumido em primeira instância. Por exemplo, eu quero falar uma coisa para você. Começa a pensar como é que você passa os seus dias. Do que tu se alimenta, o que você está colocando para dentro, para formar os seus pensamentos. Eu, gente, não assisto só conteúdo cristão.
Eu amo lavar louça, arrumar minha casa, vendo palavra, pregações, louvor, eu amo. Mas às vezes eu coloco outros conteúdos. Eu assisto muito conteúdo de moda, assisto muito política. Esses dias eu estava até depressiva lá em casa, orando pelo Brasil e chorando sem parar, preocupada com os rumos que está o Brasil. Aí eu falei, cara, eu estou muito depressiva. Quando eu prestei atenção nas coisas que eu vejo na internet, que eu esqueci quando é que chamam, quando o algoritmo fica mandando para você, só tinha coisa de política. Eu só estava ouvindo esse tipo de notícia. E aí eu só conversava disso com o Edu em casa. Preocupada com o Brasil. Tá bom, é válido. Não é um conteúdo diabólico, mas olha como estava mexendo no meu ânimo. E como eu estava olhando para o futuro, no meu nível de preocupação. Quando eu fui ver, eu estava assistindo um monte disso daí. Mas se você é homem, você assiste futebol. Né? Você pode ver um futebol aqui, você pode acompanhar campeonato. A gente vê alguma série, algum filme. Aí tu repara, no dia que você faz isso e que você assiste esse monte de coisa, qual que é o teu nível de vontade de orar? Eu duvido você tá morrendo de vontade de orar. Você pode até orar por obediência, mas para começar a orar você vai botar um louvor, você vai mudar tudo que você está vendo, vai fazer tudo uma preparação para gerar vontade no teu corpo, e aí você vai lá e ora. Mas se você tem anos fazendo isso, consumindo um monte de conteúdos desse jeito ou de qualquer outro conteúdo, aí é que você não vai ter vontade de orar mesmo. Daqui a pouco você está assim, ó, daqui a pouco eu leio a Bíblia. Ah, deixa a Bíblia aqui. Ah, daqui a pouco eu boto um louvor. Ah, não, daqui a pouco eu boto uma palavra para assistir. Começa um livro espiritual de Deus para ler, não termina de ler. E aí você vai interrompendo as coisas, você vai ficando com uma fraqueza emocional. Se você prega como eu prego, é mais perigoso ainda. Você sabe que eu me policio muito para não só pegar a Bíblia nos dias que eu vou ministrar. Ou para eu não ler a Bíblia com cabeça de quem prega. Porque senão tudo que a gente lê na Bíblia, a gente vai achar que Deus está mandando a gente falar para a igreja, que é para o outro. Mas às vezes é para nós. Não é para a gente pregar para ninguém. É para a gente pegar aquele fruto e comer, porque Deus está nos corrigindo, ou nos animando, ou nos incentivando, ou nos dando uma revelação. Mas, se você mudar, se você pegar o teu dia, e dentro do teu dia, você consumir mais conteúdos que te gerem fome e sede do Senhor. Tu bota mais pregação, você lê a Bíblia, você escuta mais louvor. Aliás, eu vou te falar, escutar mais louvor é até chato de falar. Porque às vezes eu falo aqui até com cuidado para não gerar algo em você de assim, nossa, que pastora religiosa, insuportável. Porque não é. Mas tu sabe que música que eu ouço em casa que não seja louvor? Nenhuma. Não entra, nem as do Noah, sabe, não ouço. Pastora, mas e dependendo da letra? Mesmo com a letra boa, o que vai gerar em mim? Não vai me gerar fome e sede de Deus. Então eu nem ouço, gente. Estou colocando esse jugo sobre você? Não estou. Mas comece a prestar atenção então no que tu ouve, o que está gerando em você. E aí por si só, você tem que definir hoje que caminho que você quer trilhar. Já começa assim, começa com pequenas doses de mudança. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, atendendo ela, e ela estava me falando sobre isso. Olha, eu estou muito fraca, eu não estava como eu estava no início do ano, aconteceram tantas coisas difíceis na minha vida. Eu falei, tu tá indo nos cultos? Não, faz muito tempo que eu não vou. Falei, tá, como é que tá em casa? Pastor, ó, não consigo nem colocar música cristã, porque me lembra isso e aquilo. Então eu boto outra música, um sertanejo, só para me animar. Falei, entendi. Tá assistindo o quê? Ah, tô vendo filme, acabei de começar uma série. Ô, gente, não dá. Vai gerar o que nessa pessoa? Vontade de orar? Não vai, gente. Nem em mim, nem em ninguém. Não tem crente
super saiyajin e nem pessoa melhor que a outra espiritualmente, não tem. A gente é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Nós somos todos ruins, não tem nada de bom em nós. O que tem de bom em nós é Cristo. E se Cristo não estiver em nós, não tem nada de aproveitável. Então, de acordo com o que você passa o seu dia, de acordo com o que tu vai se alimentando e colocando para dentro, é que você vai prevenindo o que você vai pensar. A semana que eu faço muitas pregações ouvindo pregação, mas algumas nascem ouvindo louvor. Mas louvor eu não consigo muito. Louvor eu mais choro e perco a linha, aí eu não concentro muito. Agora pregação não, eu vou ouvindo e Deus vai falando comigo ali. A semana que eu mais faço isso na minha vida, você pode pegar o meu caderno de palavra que vai ter um monte lá escrita. Porque me influencia, porque me inspira, porque me aproxima, porque abrem janelas espirituais. Então, meu querido, minha querida, se você está aqui e você quer mudar os rumos da sua vida hoje, você pode levantar sua mão comigo? Você pode repetir o que eu vou falar para você em alto e em bom tom. Diga assim bem alto: eu posso. Mais alto: eu posso controlar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e eu decido hoje assumir a responsabilidade e mudar, endireitar a minha vida em nome de Jesus. Que você leve essa confissão para casa, que quando chegar em casa você passe a mudar os conteúdos que você consome. Que você saiba que é possível evitar os pensamentos e as sugestões de Satanás quando você ocupa a tua mente com as coisas que são do Senhor. Não é isso que a palavra nos orienta? A palavra não nos dispensa nas coisas que são do alto. Coloca a tua mente nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. A palavra vai nos dizendo o caminho e a gente é que vai escolhendo por qual caminho andar. Porque a palavra também nos diz: tudo aquilo que for bom, né? Aquilo que for verdadeiro, justo, amável, de boa fama, nisso pensai. Só que quando a gente pensa nas coisas boas, verdadeiras, justas e amáveis, como eu disse, nem sempre elas são as celestiais. É possível no seu dia você ver conteúdos que não sejam pecaminosos, ou se encher de coisas que não tenham ali uma raiz espiritual. Mas para você gerar as coisas espirituais em você, que são além das coisas boas, aí do que você tem que se encher? Das coisas do alto. Se é o espiritual que você quer desenvolver, é nas coisas do alto que você tem que pensar. Se é o espiritual que você quer atingir, se você quer ouvir o Senhor, é a tua voz que você precisa calar, é a voz do mundo que você precisa silenciar e tentar ouvir a voz do Espírito Santo. Então é se enchendo das coisas do reino, é se colocando mais na presença do Senhor, é deixando Ele trabalhar mais na sua vida, porque não vem do nada, gente, não vem. Ninguém acorda assim: hoje eu decidi ir para a igreja, me converter, endireitar minha vida. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente tem que ir semeando isso. Até se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você sabe que é esse o caminho muitas vezes? É você ir começando. É você começar a ir mudando o seu dia. É você começar se aproximando do Senhor. É você mudando os seus hábitos. Porque a maioria dos pensamentos que são gerados em nós tem raiz nos nossos hábitos também. Então quando a gente vai mudando, a gente já influencia e já previne aquilo que Satanás está sugerindo na nossa cabeça. A segunda fase, para que você vença as batalhas na sua mente, então, é você remediar aquilo que você já sofreu de ataque. É você remediar o que resta de pensamentos que Satanás colocou aí dentro da sua cabeça. É quando você já, hoje aqui, já começa a perceber que, olha, Satanás me fez acreditar em algumas coisas. Satanás veio me sugerindo alguns pensamentos, pastora.
Aí você precisa o quê? Começar a remediar, a lutar contra, a enfrentar. Você não pode fazer o quê? A vista grossa, porque senão vai se tornar o quê? Lembra? Uma fortaleza. E aí vai ser muito mais difícil tu sair disso. Então é você entender hoje. Estou sofrendo ataques. Você vai perceber aflições, você vai perceber angústias, você vai perceber situações cíclicas na sua vida. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, como é que Satanás começou e qual foi a primeira pessoa, ser humano, tá? Que ele investiu no pensamento? Foi Eva. Lembra quando Eva está lá no jardim do Éden, desde o início? E ela está lá perto do fruto que não podia comer. E Satanás chega até ela e Satanás diz para ela: não foi assim que o Senhor falou? Que você não pode fazer isso e isso, não pode comer, porque senão você vai morrer e tal, tal, tal. E aí ele começa a mexer na mente de Eva, nas crenças dela, naquilo que Deus falou. E Eva se deixa levar. Ela diz: pois é, Deus falou isso, falou que eu não posso nem tocar, ó. Já ficou mais grave. E aí Satanás fala: não, é mentira de Deus. É mentira de Deus. Deus mentiu para você. É porque Ele sabe que se tu comer, tu vai ficar igual Ele. Você vai ser como Ele. Você vai conhecer o bem e o mal. E começa a sugerir coisas para Eva. E Eva acredita. E quando Eva acredita no diabo, ela pega o fruto e come. Viu como é uma sequência? Um pensamento gerando crenças, desejos, e aí gera o nosso comportamento. Aí ela se lasca bem bonita, e todos nós até hoje, não é? Precisamos correr atrás desse prejuízo. Mas como é que Eva deveria se comportar? Ou como é que você deveria se comportar? A primeira coisa que você precisa fazer para enfrentar, para remediar, para lutar contra esses pensamentos, se você já está sofrendo esses tipos de ataques, é você entender que se Deus falou, você pode ter certeza que aquilo que Ele falou é a verdade. Então vai acontecer. O que eu quero dizer para você, minha querida? Com princípios você não brinca. Você não negocia princípios. O que é um princípio? Princípio são as regras da palavra de Deus, as normas da palavra de Deus, que são base para nós. Que sem essas regras, se eu não obedeço a essas regras, eu não tenho como prosperar, eu não tenho como dar certo nessas áreas. Aliás, tem uma frase que diz que todo princípio que a gente quebra, a gente sofre com ele. Presta atenção. Deus nos fala sobre santidade na nossa área sexual, na nossa vida sexual. Se você escolhe viver a tua sexualidade à sua maneira, você vai sofrer na área sexual. Deus coloca lá princípios básicos, basilares, para que a gente tenha um matrimônio abençoado por Ele. Se eu não obedecer, eu vou sofrer nessa área. Então o que a Bíblia diz sobre casamento? O marido é o líder da mulher, a mulher é a ajudadora do marido. Não é um inferior a outro, são papéis que se complementam. No lar, na administração da casa, o marido trata a mulher com a devida honra, como o vaso mais fraco, concedendo a ela honra, né? Amando ela como Jesus ama a igreja. A mulher vai, obedece o seu marido, trate ele com respeito, como você faz com Cristo. E minha filha, e aí por aí vai. Se a gente não segue essas regras básicas, o que acontece no casamento? Vai dar certo? Não vai dar certo. Então são princípios básicos e Deus tem isso para cada área da nossa vida. Deus tem isso aplicado às nossas finanças. Deus tem isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Ou seja, se eu não perdoar o outro, o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa assim como... Como que é? Mel, me ajuda, tu que fala de perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é o quê? Uma regra básica. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Princípio: honestidade e integridade. O que é isso, pastora?
princípios para você ter uma vida abençoada por Deus em qualquer área. Porque aquele que é honesto e íntegro, ele é justo nas suas decisões. Ele assume a verdade, ele assume a responsabilidade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém sabe, mesmo quando não tem jeito de alguém descobrir, não, mas eu vou agir com honestidade, com integridade. Aí pronto, Satanás não tem em você nenhuma brecha para que ele possa entrar. Lembra de Daniel? Quando os inimigos de Daniel quiseram arrumar coisa contra ele, estavam com inveja dele, queriam arrumar alguma coisa de errado na vida dele para que ele pudesse perder o crescimento que ele estava tendo na Babilônia. Eles não acharam. Daniel era íntegro, honesto, então não tinha o que o inimigo encontrar nele. E aí Deus vai tendo, gente, princípios. Conheçam os princípios da palavra de Deus, porque aí a gente vai andando por um caminho reto, por um caminho que vai nos levar ao nosso destino. Pastora, mas a palavra é sobre batalha na mente, é sobre batalha espiritual. Sim, porque se você erra nesses princípios, como é que você vai vencer as sugestões de Satanás? Aliás, quando você erra nesses princípios, é porque Satanás já te sugeriu isso, já influenciou teu pensamento, você já gerou a crença, já gerou o desejo e consumou aquilo que Satanás colocou na tua cabeça e que gerou de desejo em você. Então você começa a falhar. Lembra do princípio da honra? Respeitar a autoridade, respeitar as pessoas. Honra quem tem honra, diz a palavra de Deus. Quando a gente não honra, quando a gente não respeita, quando a gente não sabe obedecer, a gente começa a ter problema nas nossas relações interpessoais. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele é tão fiel com quem preserva e cumpre os princípios, que muitas vezes tu não precisa nem ser crente para receber as bênçãos do Senhor. Porque se você for um homem, por exemplo, honesto, íntegro, tu vai colher os frutos disso. Você não precisa nem aceitar Jesus como Salvador. Teu destino pode nem ser o céu, porque aceitar Jesus é questão de salvação. Agora, os princípios da palavra de Deus muitas vezes vão te garantir uma vida tranquila na terra, mesmo quando tu não é crente. E às vezes o cristão olha para alguém que não é crente e fala: fulano tem uma vida abençoada e nem é crente. Porque ela preserva os princípios da palavra, mesmo sem conhecer. Quando a gente fala de finanças, por exemplo, a gente acha que é só crente que tem que dizimar e ofertar. E você sabe que eu conheço pessoas que não são cristãos, evangélicos, não são. Mas eles vêm, abençoam, são generosos, ajudam pessoas. Essas pessoas são prósperas quando a gente para observar. Por quê? A palavra diz: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então qual que é, pastora? Uma maneira prática da gente vencer a batalha na nossa mente e remediar o que Satanás está me sugerindo é eu honrar princípio. Se Satanás está te sugerindo, vai por esse caminho, e você falar: não, mas isso aqui é um princípio da palavra, não faça o que você pensou ou o que você desejou. Se Satanás te disser: poupa isso daqui, não entrega, por exemplo, para o Senhor, não faz. Por que eu estou usando esse exemplo de poupar? Porque é bíblico. A Bíblia diz em Provérbios a respeito disso: aquele que libera, aquele que lança sobre as águas, depois de 7 dias encontrará. O que isso quer dizer? Quando eu abençoo, no momento que eu também preciso, alguém vem e me abençoa. Deus sempre manda alguém. Aí eu começo a agir de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu creio. Satanás não vai conseguir encontrar ocasião contra mim. Muitas vezes você pensou coisas, desejou, acreditou, fez coisas que hoje, se eu passasse esse microfone aí por vocês iam ter testemunho para contar.
Pastora, eu pensei isso, senti isso, me enganei com fulano, me enganei com ciclano, e a palavra de Deus me dizia isso daqui, mas eu não cumpri, e eu estou colhendo hoje os frutos daquilo que eu fiz de errado. Você pode ter certeza que é essa a conclusão que você vai chegar. Mas se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, a boa notícia é que o Senhor tem para você esse caminho de saída. E não vai ser num passe de mágica, Deus não vai estalar os dedos. É você hoje decidir. Lembra o que você falou? Eu decido, eu assumo a responsabilidade, eu vou me comportar diferente. E aí sim, você vai mudando. Você vai transformando, não só a sua maneira de pensar, mas seja qual for o abismo que você caiu, por conta das tuas decisões, mesmo sendo influenciado por Satanás, a gente não pode pensar que as nossas más escolhas não terão consequências. Então que o Senhor te tire a partir do teu posicionamento nessa noite. Você sabe, meu querido, que a mente humana, ela é muito vulnerável para a dúvida, para o medo, para as questões de ordem emocional, sabe? Para você se sentir sozinho, sozinha, aflita, ansioso, ansiosa, preocupado com tantas coisas. A nossa mente é muito vulnerável para isso. A nossa cosmovisão, sabe? Como eu enxergo o mundo, como eu enxergo o outro, que está tudo ligado na minha história de vida, na minha cultura familiar. Só que essa vulnerabilidade da nossa mente vira esse campo fértil. E muitas vezes, se a gente não age de maneira preventiva, sem proteção, para que Satanás venha com os seus dardos e inflame a nossa maneira de pensar. A palavra diz lá em Provérbios que como o homem pensa, assim ele é. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, vigiar sobre o que temos pensado, questionar aquilo que temos pensado, passar pela palavra de Deus, para então entender se aquele pensamento é uma sugestão de Satanás, ou são questões humanas, questões que você esteja pensando sozinha, e aí sim, você decide como vai agir, porque você não pode, escuta aqui, você não pode ter a sua vida governada pela tua forma de pensar. Combata as mentiras de Satanás. O que Satanás está gritando na sua mente? Você é desprezada, e a palavra te diz, você não é. Você é insuficiente, você não é o homem da tua casa. E a palavra diz, não, você não é essa pessoa. Você não é bom o suficiente. E a palavra diz, não, é mentira. Você não vai conseguir. E a palavra está te dizendo, não há nada impossível para Deus. Coloca a tua fé no Senhor. O que Satanás está gritando na tua mente hoje? Nunca vai dar certo. Vai ser sempre tudo igual. Não tenta, não sai do lugar, não se envolve. O que Satanás está gritando para você hoje? Que você precisa questionar e passar pelo crivo da palavra, para então se comportar de maneira diferente. Porque você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, para então vencer essa fase de batalha mental, que é quando você está sem proteção, está sofrendo esses ataques. Ou quando Satanás vem de maneira disfarçada e muito sutil, e você não percebe que aquele pensamento foi ele que colocou. Quantas pessoas você conhece ou conheceu que estavam tão bem na igreja, estavam tão bem com Jesus, mas daqui a pouco está pensando tudo diferente, está pensando tantas outras coisas que você fala, mas como que foi que tu começou a pensar desse jeito? Que você já desviou de tudo aquilo que você acreditava, mas sempre começa de maneira muito sutil, colocando um pensamento ali. Lembra de Jesus lá no deserto? Satanás sugerindo coisas para ele.
Pense algo comigo aqui, tenha essa clareza no teu coração. Satanás vai sempre esperar uma necessidade sua para te sugerir o pensamento pecaminoso correto, para que faça todo sentido para você. Quando é que ele vem oferecer pão para Jesus? É no primeiro dia que Jesus está no deserto? É 40 dias de jejum, sem comer nada, que Satanás vem, olha para Jesus e fala: tu não é o Filho de Deus? Ordena que essas pedras se transformem em pão. Porque se ele vem antes, a necessidade de Jesus por comida não estaria gritante. Jesus não estaria tentado a isso. E aí ele vem com um pensamento sugestivo: transforma em pão. Mas Jesus o enfrenta, o combate na palavra. Ele não desiste. Leva Jesus para um alto monte e fala: se lança daqui. Porque ao teu respeito está escrito que aos seus anjos ele daria ordem para que você não tropeçasse em alguma pedra. Eles vão te amparar. Mas Jesus olha para ele e fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus vai combatendo, até que Satanás o deixa. Jesus venceu aquela batalha na mente. Mas quando é que Satanás veio? Quando ele estava vulnerável. Quando é que a esposa de Potifar veio para tentar José na sua sexualidade? A Bíblia diz que ela era uma mulher que o tempo todo ficava querendo se deitar com José. E ele sempre resistia a ela. Mas o dia que ele estava lá sozinho com ela, um momento bem oportuno, ninguém vai ver. A Bíblia diz que ela então vai para cima dele. E ele resiste a ela. Ele diz: eu não farei isso, nem com o meu senhor que é Potifar, que tu é uma mulher casada, e nem contra Deus que está me vendo. Vencendo ela com a palavra e cumprindo princípios. Na obediência, ele vai vencendo as batalhas na mente. Se você abrir a porta do teu comportamento e da tua vida para tudo quanto é pensamento pecaminoso que Satanás colocar na tua cabeça, você vai se desviar completamente do foco. É por isso que você está aí angustiada, aflita, às vezes depressiva, porque você está pensando um monte de coisa que Jesus não diz ao seu respeito. Pastora, por onde eu começo? Se você está aflito, se sentindo sozinho nessa noite, e os teus pensamentos estão acelerados, provavelmente você está ansioso ou ansiosa, sem dormir, preocupado ou preocupada com tantas coisas. Você sabe o que o salmista escreve a respeito disso? O salmista diz: quando os meus pensamentos, eles se multiplicam dentro de mim, o Senhor, o teu consolo, é que me alegra, é que me anima. Então o que você precisa pensar quando estiver com os pensamentos acelerados, ansiosos? Você vai pensar: Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo está comigo, Ele vai me animar, Ele vai me tranquilizar, Ele vai me fazer dormir bem. Eu não preciso ficar aflito, ansioso, preocupado, sei lá com o que for. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Consolador. Muitas vezes Deus não vai evitar que você viva as batalhas na mente, porque o Espírito Santo, ele não é um anestesista das tuas dores, mas ele é aquele que te consola. Seja lá o que for que você esteja vivendo. Pastor, eu me sinto sozinha. E aí Satanás vai gritando na minha mente que eu estou sozinho, abandonado ou abandonada, que eu estou lutando sozinha, que eu estou desassistida. Então você vai se lembrar da palavra que diz, Jesus garantindo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o teu Deus não é menino, Ele não vai falar uma coisa que Ele não cumpra. Jesus está com você todos os dias, seja qual for a tua dor, seja o que for que você esteja esperando, seja o que for que você esteja sentindo. Pastor, o que eu estou sentindo é o peso da vida, eu estou num momento difícil demais, e Satanás está sugerindo tantas coisas na minha mente, eu estou tão preocupado, eu estou com medo de viver, eu estou passando por provações, por calúnias. Oh, meu querido, o apóstolo Paulo, certa vez, ele escreveu dizendo
que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que está sendo preparada para cada um de nós. Então, quando tudo estiver difícil aqui na terra, você vai se lembrar do céu. Você vai desfocar da terra, da vida terrena, das tuas preocupações, das tuas dores, e você vai encher a tua cabeça com o céu. Você vai se lembrar da Nova Jerusalém, você vai se lembrar das ruas de ouro, você vai se lembrar do rio de água viva, você vai se lembrar que Jesus estará lá, iluminando. A palavra diz que essa cidade não precisa de sol nem de lâmpada, porque Cristo é o próprio sol. Lá não terá mais choro, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aí João olha e fala: eu vi um novo céu e uma nova terra. E quem é que está lá, pastora? Todos aqueles que têm o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando tudo aqui estiver difícil, desfoque da terra e pensa no céu. Você vai pensar: é para lá que eu estou indo, é para lá que eu vou, tudo aqui é passageiro. E você vai combatendo os teus pensamentos, que são sugestivos, que Satanás está te influenciando com as verdades da palavra de Deus. Você pode ficar em pé comigo? Quero chamar o grupo de louvor para vir para cá. Você sabe que existem outras ferramentas, até humanas, como fazer uma terapia, ler um livro, estudar sobre inteligência emocional. Tudo isso te ajuda a controlar os pensamentos. Mas você sabe que maturidade espiritual é diferente de ter a mente de Cristo? Aqui nós lemos a segunda carta aos Coríntios, mas na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Pastor, o que isso significa? Que eu vou ter uma memória, que eu vou lembrar de tudo, que agora... Não. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, o que ele está querendo dizer é: mesmo aqueles que sofrem não ficam desesperados, porque a mente de Cristo é aquela que entende o propósito. Você lembra de Cristo lá no Getsêmani, sofrendo, com dores? A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E a única explicação para que alguém sue gotas de sangue é quando ela sofre um abalo emocional muito grande. A Bíblia diz que as partículas do sangue ficam iguaizinhos aos da água e começam a sair pelos nossos poros. Então Jesus estava ali sobre uma aflição emocional muito grande, uma pressão psicológica muito grande. O que eu quero te dizer, querido, querida, o teu Deus te entende. A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça daquilo que sofremos, porque Cristo sofreu cada dor que eu e você sofremos. Ele sentiu igual, na pele e na alma, na mente, o abandono, a rejeição, o pavor de se ver separado de Deus. Então ele sua gotas de sangue, mas a mente dele entendia o propósito. E quando ele ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, a mente que entende o propósito completa: todavia seja feita a tua vontade, não a minha, porque a vontade do Senhor é que é perfeita e agradável. Então, quando a palavra diz que você tem a mente de Cristo, a palavra quer te dizer que você é além do maduro emocional, além de inteligência emocional. Ter a mente de Cristo é ter uma mente que entende, que recebeu a revelação, que entende o propósito, que está com Jesus e que não vai seguir as sugestões de Satanás, estando no momento bom ou no momento ruim da vida. Você vai seguir firme, porque você entende o propósito. Você sabe que o teu Deus não é um Deus tirano, que fica lá de cima contente e feliz em te ver sofrendo.
Jesus sente as suas dores, sabe o que você tem passado e luta com você as tuas guerras e as tuas lutas, as tuas batalhas. Por isso eu quero orar com você agora. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos comigo. E eu quero te pedir para você prestar atenção e focar agora. O que vem à tua mente nesse momento? Porque esse é o momento de maior batalha espiritual que você está passando hoje. Nesse momento, o que vem à tua cabeça? São preocupações. Você está com o corpo presente aqui, mas com a mente em outro lugar. Em alguma dor que você esteja sentindo, mesmo que seja no corpo. Ou é no dia de amanhã, naquilo que você precisa fazer, no sono, no cansaço do teu corpo, ou que você precisa ir embora, ou que você precisa dormir, eu não sei. Mas você está num momento aqui que pode mudar toda a tua vida. Desfoca o teu pensamento das tuas preocupações agora. E escolha a partir de agora, levar o teu pensamento cativo a Cristo. A receber o que o Espírito Santo te inspira agora. E o que Ele está te orientando a fazer, escolha fazer nessa noite. Vá dizendo: Senhor, eu lanço sobre Ti todas as minhas preocupações, porque a palavra diz que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo a minha escassez ou a minha condição financeira, mas eu sei que o Senhor vai me socorrer, porque a palavra diz: eu nunca vi um justo mendigando pão. A palavra diz que o Senhor supre a semente daquele que semeia. Ah, Senhor, eu não vou morrer nesse problema. O Senhor diz que o Senhor faz o solitário habitar em família, que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. A palavra diz que o Senhor é aquele que não conhece impossibilidades. Então eu não sei por quais terrenos a tua mente está vagueando agora, mas eu sei que se você colocar a tua mente no Senhor, a tua mente, a tua fé no Senhor agora e no que diz a palavra, você pode viver uma transformação, uma interrupção de ciclos, uma nova fase, um novo momento na presença do Senhor. Ah, meu querido, não importa quanto tempo você tenha de idade, de evangelho, não importa se você é novo, se você já tem uma certa experiência, não importa. O que o Espírito Santo está te dizendo agora, você vai escolher fazer. Nós vamos cantar essa canção. Cante. Cante aí no seu lugar. Declare.